No universo da Universidade de Tecnologia Avançada, existem duas religiões. A primeira é a do código, onde eu, Clara, sou uma espécie de sacerdotisa caótica. Meus jogos são obras de arte, narrativas complexas, com uma pequena, minúscula, quase imperceptível tendência a crachar nos momentos mais inoportunos. Meu lema é um bug, mas é um bug com alma. A segunda religião é a do comando, e seu deus é Leonardo, ou Léo, o capitão do time de esportes Titãs. Para ele, um jogo é uma série de equações a serem resolvidas com precisão cirúrgica e zero emoção. Em seu último podcast universitário, ele descreveu meu premiado jogo de puzzle Jardim de Ecos como uma bagunça de código espaguete com o desempenho de uma batata. Eu, em resposta, disse no fórum da faculdade que a criatividade dele era tão vasta quanto um pixel. Nós éramos óleo e água, criatividade e lógica, um bug e um patch. E nosso ódio era a única coisa estável em nosso universo. E isso, claro, até o dia em que o reitor, em um ato de sinergia visionária, decidiu fundir o clube de desenvolvimento com o time de esportes para o campeonato nacional. E a pior parte, para garantir o foco total, a equipe principal teria que morar em uma gaming house patrocinada. Adivinha quem eram os dois primeiros convocados? A gaming house era incrível e um campo de batalha. Nosso quarto era dividido exatamente ao meio. O lado dele era um santuário monocromático de eficiência. O meu era um ecossistema. Uma pilha de livros de arte se tornou uma fronteira não oficial. Nossas primeiras 24 horas foram uma sucessão de microagressões. Ele reorganizou meus cabos usando abraçadeiras. Eu, em retaliação, mudei o som de notificação do sistema dele para um miado de gato. Ele encheu o frigobar com seus shakes de proteína sem sabor. Eu o preenchi com energéticos de cores radioativas. A Guerra Fria atingiu seu auge quando Gabriel, o presidente do meu clube e meu melhor amigo, veio me visitar. Gabriel é o oposto de Léo, paciente, gentil, e ele acha meus bugs charmosos. A forma como Léo o fuzilou com os olhos quando Gabriel me ajudou a instalar uma prateleira, que ficou torta, obviamente, foi mais intensa que qualquer partida final que ele já jogou. Naquela noite, exaustos de tanto nos odiarmos, acabamos pegando o último pedaço de pizza na cozinha ao mesmo tempo. Nossos dedos se tocaram. Foi um choque elétrico. Nós recuamos como se tivéssemos tocado em um fio desencapado. Pela primeira vez, o silêncio no quarto não era hostil. Era estranho. E por um microsegundo, quando ele se virou, tive a impressão de ter visto um erro de renderização em sua expressão, uma pitada de algo que não era puro desprezo. O treinamento era brutal, e para meu horror, o Léo era competente. Terrivelmente competente. Sua estratégia de jogo era brilhante e seus comandos precisos. Ele, por sua vez, parou de chamar meu código de bagunça e passou a usar o termo não ortodoxo, o que, vindo dele, era praticamente um elogio. A trégua instável foi quebrada na véspera da primeira eliminatória. Um bug crítico apareceu no nosso jogo, um que eu nunca tinha visto. A tela de seleção de personagens simplesmente congelava. O pânico se instalou. A equipe inteira estava contando comigo. Desistir não era uma opção. Eu vou consertar, eu disse, mais para mim mesma do que para os outros. E para minha surpresa, Léo não zombou. Ele apenas puxou uma cadeira, sentou-se ao meu lado e disse: "Ok, me explique o que você precisa." Passamos a noite inteira acordados. Eu mergulhava em linhas de código enquanto ele testava cada pequena alteração, rodando simulações, agindo como o QA mais eficiente e irritante do mundo. Ele me manteve acordada com café, do jeito que eu gosto, o que foi assustador, e encontrou uma inconsistência lógica em uma função que eu havia escrito às 3 da manhã. Juntos, no silêncio da madrugada, iluminados apenas pelo brilho dos monitores, não éramos mais rivais. Éramos uma equipe. Sabe aquele momento em que você percebe que alguém é mais do que parece? Quem aí já passou por isso? Comenta aqui embaixo qual foi a virada de chave. Quero saber as histórias de vocês. Conseguimos! Às 6 da manhã,
Com o sol nascendo, o bug foi esmagado. Eu nem me lembro de ter comemorado, apenas de ter apagado ali mesmo, com a cabeça sobre o teclado. Acordei horas depois, sentindo um peso sobre meus ombros. Era o moletom dos Titãs de Léo, eu estava coberta. Abri os olhos e vi que a tela do meu computador exibia uma única mensagem. Bom trabalho. Agora descanse. PS. Eu organizei seus atalhos. De nada. Meu coração deu um pulo. Parte gratidão, parte indignação. Quem organiza os atalhos de outra pessoa? Mas quando olhei para o lado, o vi dormindo em sua cadeira, a cabeça tombada para trás, o headset ainda em seu pescoço. Pela primeira vez ele não parecia um deus arrogante dos games. Parecia apenas cansado, vulnerável. Naquele momento, percebi que o bug mais perigoso não estava no jogo. Estava se instalando diretamente no meu sistema operacional e tinha um nome dele. A vitória na eliminatória, horas depois, foi quase uma formalidade. Jogamos em perfeita sincronia. Eu antecipava suas estratégias, ele confiava no meu código. A equipe comemorou, mas o olhar que trocamos no meio da euforia dizia algo diferente. Não era mais sobre ganhar o campeonato. Já era sobre nós. A final do campeonato. O palco era gigantesco. As luzes nos cegavam. O som da multidão era um trovão. Estávamos contra nossos maiores rivais, a equipe Nexus Zero, conhecidos por seu jogo sujo, e eles não decepcionaram. No meio da partida decisiva, eles lançaram um ataque DDoS, sobrecarregando nosso servidor. A tela começou a travar, a latência disparou, o pânico era visível no rosto da nossa equipe. Mas Léo olhou para mim. Não havia medo em seus olhos, apenas confiança. Clara, eu preciso de você. Ele disse pelo comunicador, sua voz calma no meio do caos. Compre tempo para mim, eu respondi, meus dedos já voando pelo teclado, abrindo um console de emergência. Enquanto ele liderava a nossa equipe em uma defesa impossível, atraindo o fogo inimigo, eu construía uma muralha de código, redirecionando o lixo de dados. Foi a nossa maior colaboração. Ele era o escudo, eu era a espada, e nós vencemos. Quando Vitória explodiu na tela, a multidão rugiu. A equipe pulou sobre nós. Mas no meio do caos, Léo me puxou para um canto silencioso atrás do palco. Clara, eu achei que o sistema perfeito era um sistema sem erros. Mas você, seus bugs, da sua bagunça, eles tornam tudo melhor. Eu ri, meu coração batendo a 1000. Léo, acho que meu código tem um bug final, e ele tem o seu nome. Ele sorriu, um sorriso de verdade que iluminou todo o rosto dele. E, finalmente, ele fechou a distância entre nós. E aí, o que acharam dessa história? Se você curtiu a jornada de ódio ao amor da Clara e do Léo, destrói o botão de like e se inscreve no canal para não perder o próximo romance. Comenta aqui embaixo qual foi seu clichê favorito que usamos. A gente se vê no próximo vídeo.